Bom, Pedrão, que está ao vivo aqui conosco, demais aí que vão ver depois. Primeiro, antes de tudo aí, é um grande prazer aí recebê-los no WM Academy. Ah, a gente sabe as dificuldades enfrentadas aí ah, com relação a essa epidemia de coronavírus e todas as dificuldades que o pessoal está tendo de locomoção, de estar presente aqui. Ah, a gente entende todas as complicações, é por isso que a gente disponibilizou a possibilidade para o pessoal que não puder estar aqui conosco presente na sexta, no sábado e no domingo. Iremos transmitir essas aulas de forma online. Diferentemente dessas aulas de nivelamento e das aulas que a gente vai ter ao longo da semana, as aulas do fim de semana não estarão gravadas, então é, é bom que estejam presentes no fim de semana. Na sexta-feira, nosso intuito é basicamente bater um papo com vocês, tirar as dúvidas com relação às aulas dadas ao longo da semana e tirar dúvidas eventuais aí com relação ao mercado financeiro. Para essa semana, nessas aulas da tarde, a gente quer pegar bem uma parte de nivelamento mesmo, no sentido de pegar o pessoal que está iniciando, o pessoal que não tem muito contato com o fluxo de ordens, e tentar colocar todo mundo falando a mesma língua, porque ao final do curso vocês terão acesso a um mês de comunidade. Então, para vocês não ficarem perdidos ali com o que a gente fala ali durante as operações do dia, é importante que vocês estejam alinhados aí com relação ao fluxo de ordens, que no final das contas é ali a essência dos movimentos de preço, que é o que a gente vai conversar amanhã. Hoje, especificamente, nós teremos uma aula de introdução ao dólar futuro, aspectos básicos ali sobre o contrato de dólar futuro, que é o objeto das nossas estratégias, é o objeto das operações aqui da nossa mesa. Vamos falar um pouquinho como selecionar uma corretora, quais as plataformas a gente utiliza, até para que as pessoas que estão no início mesmo não tenham dificuldade nessas partes introdutórias aí e já deixem tudo preparado aí para a próxima segunda-feira, quando de fato começam as aplicações práticas e por aí vai. E não fique boiando também na parte das estratégias, porque o fim de semana vai ser algo muito intenso, então a gente vai falar muito sobre estratégias propriamente ditas, como executar, o que a gente vai estar olhando. Algumas estratégias, por exemplo, as estratégias do Pedro dependem muito de uma percepção um pouco mais refinada de fluxo, montagem de posição e por aí vai. As minhas, algumas precisam de uma visão ali de uma reversão de fluxo, dependendo de alguma estratégia, algum tipo de absorção. Então a gente vai falar sobre isso nessas aulas de introdução e nessas aulas ao longo da noite, essas aulas que a gente vai discutir aí às 19 horas com vocês. A gente tem alguns aspectos ali que são alheios a operações em si, mas muito pertinentes quando o assunto é se tornar um trader profissional. Porque a gente entende que o caminho de um trader profissional envolve não somente ter um conhecimento técnico sobre o mercado de dólar, conhecimento sobre o mercado como um todo também é importante, mas principalmente conhecer, criar metodologias de trabalho, fazer um planejamento financeiro adequado, criar processos ali para processo de trabalho para estar todo dia preparado ali para o dia de operações, todos os dias. Isso a gente vai falar, salvo engano, comigo quarta-feira. Alguns aspectos comportamentais que o Pedro vai discutir com vocês, questões de gerenciamento de risco. Na sexta-feira, no bate-papo, a gente vai passar para vocês uma planilha de gestão de resultados que serve para vocês manterem um diário de trades atualizado. Vamos passar também um template para que vocês cataloguem as estratégias que vocês vão aprender e principalmente caso vocês tenham outras ou desenvolvam outras estratégias, vocês coloquem elas também dentro desse template. Então, na nossa visão, é um trabalho muito mais do que tentar ensinar uma técnica específica ou tentar ensinar as estratégias soltas, é passar para vocês uma forma de trabalho que a gente entende como a mais necessária e a mais adequada ali, visando profissionalizar nessa área. Óbvio, vai ter gente que vai estar aqui para utilizar o day trade como uma forma adicional de renda, vai ter gente que vai encarar isso como trabalho, vai ter gente que vai operar o capital próprio, vai ter gente que vai buscar operar dentro de mesas proprietárias como é a WM Manhattan. Nós, inclusive, estamos com um processo
de seleção de traders para estar integrando a nossa mesa. Eu já tenho recebido um e-mail aqui por baixo, aí, mais de 30 e-mails facilmente aqui, com relatórios de performance, planos operacionais, que são coisas que vocês vão aprender também no curso. E óbvio, né, nas futuras aberturas aí de espaço para a mesa proprietária, vocês como ex-alunos sempre terão preferência, então a gente tem aí o hábito de colocar ex-alunos como preferência na seleção de traders, não porque a gente quer fechar um nicho em ex-alunos nossos ou por aí vai, mas porque a gente entende que as pessoas, depois de passarem pelo nosso operacional, o mindset delas fica mais bem alinhado com o que a gente entende como adequado para estar tocando, operando dinheiro de forma profissional. O que a gente tem para discutir hoje, pessoal? Eu vou passar uma apresentação para vocês, mas fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, vocês que estão aí presentes. Os que estão vendo a gravação, fiquem à vontade para enviar as dúvidas aí através do grupo. À medida do possível, aí, todo mundo vai estar lá dando o auxílio necessário para a gente não deixar ninguém com nada pendente para trás. Compartilhando a tela com vocês aí, pessoal. Vou deixar até esse template com o PowerPoint aberto, porque eu prefiro desenhar com o point fix, que é mais fácil para a gente mexer depois. Só um minutinho. O que a gente tem que falar hoje é alguns aspectos básicos que eu acho que precisam de ficar bem claros aí para quem está começando e para quem deseja começar as operações. Para quem já opera, provavelmente já está a par disso tudo que eu vou falar, mas fique à vontade aí quem tiver algum tipo de dúvida com relação a essas questões, porque elas vão ser bem importantes para a gente no decorrer do nosso curso. Primeiro de tudo, pessoal, né, o nosso operacional e toda a metodologia que a gente vai desenvolver com vocês, tudo que a gente vai passar em termos de conteúdo, vai ser em cima do dólar futuro, tá? Então, o que isso quer dizer? Ou o que é esse tal dólar futuro? O que a gente está negociando nada mais é do que um derivativo. Então, o que é um derivativo? Como o próprio nome indica, né, o derivativo é um ativo que deriva de outro ativo, ou seja, no caso dos contratos de dólar futuro, o que a gente está negociando é um ativo que deriva da cotação do dólar spot, que é o dólar à vista. Então, a gente está negociando basicamente a paridade dólar real através de um contrato futuro. E esse contrato futuro, ele nada mais é do que um contrato padronizado. Os contratos futuros aí negociados na bolsa são contratos padronizados. Quando a gente começar a entrar na leitura propriamente dita de fluxo de ordens, vocês vão ver que existe o dólar padrão, ou seja, o lote padrão, que é o contrato futuro, que são, o lote padrão são pelo menos 5 contratos. Então vocês vão ver quando a gente estiver mostrando o book de ofertas, times and trades, etc., que todas as ordens enviadas via contrato futuro no dólar, que a gente chama de dólar cheio, vão ser ordens de 5 em 5 contratos, que é o lote padrão negociado. Então, vão ser 5, 10, 15, 20, 30 contratos, por aí vai. Cada lote padrão custa $250.000. Então, antes que alguém se preocupe com esses valores, ninguém precisa de ter $250.000 para estar negociando nesse contrato, porque as corretoras para day trade, elas nos dão a vantagem de operar alavancado, ou seja, com menos dinheiro, eu não preciso de ter todo o dinheiro referência ao contrato que eu estou negociando para estar operando. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for falar das corretoras, que existem corretoras que exigem R$ 25 por cada mini contrato, R$ 100 por cada mini contrato, e por aí vai. Então, assim, você não precisa de ter esse dinheiro todo para estar operando day trade. Esse é o lote padrão. E o que a maioria de vocês opera, o que a maioria dos iniciantes vai começar operando, será o mini, que é o fracionado. O mini, que é quase que um espelho do dólar cheio, ele é operado de 1 em 1. Então você pode operar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 100. Você pode operar de 1 em 1 no fracionado. E esses mini contratos, eles têm um valor de fácil de $10.000, mas obviamente as corretoras te dão a possibilidade de operar alavancado. Então, como eu disse, vocês não precisam de ter todo esse dinheiro como margem na corretora para estar operando. Então,
O que a gente sugere, e isso vai ser discutido comigo na aula minha de amanhã, salvo engano, sobre planejamento financeiro amanhã à noite. A gente sugere que vocês tenham pelo menos R$ 1.000 para cada contrato operado, porque por mais que as corretoras te digam que você pode operar com R$ 100, R$ 20, R$ 50 por contrato, é sugerido que vocês tenham uma gordura maior para dar tempo de operar sem que a corretora te zere de forma compulsória. Porque as corretoras, se você atingir 80% de perdas do valor que você tem lá, ou seja, se você tem R$ 100, se você chegar a R$ 20, por exemplo, ela vai te zerar de forma compulsória. Então, ela não vai correr o risco de você virar negativo e gerar um prejuízo para ela. Então, se você atinge um limite de perda X, que muda de corretora para corretora, mas normalmente é 80% do seu capital, ela vai te zerar independentemente da posição que você tiver. E aí, normalmente, a corretagem lá, que era 8 centavos, 10 centavos, ou de graça, vai virar uma corretagem de R$ 12. Então, acho que, infelizmente, o que muitas corretoras querem é que os traders sejam zerados pela acionagem da zeragem compulsória ali que eles têm. Então, isso é algo que a gente vai ver na aula de planejamento financeiro, então eu não vou nem me ater muito aqui. Antes mesmo de vocês adentrarem e a gente começar a conversar ali sobre o que leva a traders estarem atuando no mercado de dólar futuro, a gente precisa deixar bem claro o seguinte, pessoal. O mercado de bolsa, e lá no Drive vocês têm umas aulas introdutórias ali sobre o mercado financeiro como um todo. O mercado de bolsa de valores, ele funciona quase que como uma feira mesmo. Vai ser negociado de tudo lá dentro. Vai ter negociação de fatias de empresa, que são as ações. Vai ter negociação de dívidas. Então, por exemplo, a Petrobras quer iniciar a exploração de um novo campo de petróleo que ela achou e ela precisa de levantar, sei lá, US$ 20 milhões para estar iniciando as atividades nesse campo. Ela pode emitir dívidas no mercado e vender essas dívidas via mercado financeiro, eventualmente até negociadas em bolsa. Ações de empresas são negociadas em bolsa. Moedas, como é o caso do dólar futuro, são negociadas em bolsa. Índices, né, como é o caso do índice futuro, também é negociado em bolsa. Então a gente usa o contrato de dólar futuro para as nossas operações day trade, não é porque a gente gosta do dólar, porque a gente acha bonitinho operar dólar, ou acha que é diferentão por operar dólar. É porque o dólar é um ativo extremamente técnico. Ele vai ter uma série de parâmetros técnicos que ficam mais tranquilos de nortear as nossas operações, por exemplo. A gente vai ver nas aulas aí de fim de semana que a gente vai ter operações em cima de PETAX, que é uma taxa calculada pelo Banco Central todos os dias. A gente vai ter operações em cima de ajuste, que é um mecanismo de compensação financeira de contratos futuros. A gente tem variações bem específicas. Então, assim, o mercado de dólar é um mercado muito técnico. E até hoje, o mercado de dólar, por mais que existam robôs, existam algoritmos, ainda tem a presença muito de traders humanos clicando ali. Isso ajuda a gente muitas vezes a compreender formas de atuação, formas de comportamento, diferentemente do índice futuro hoje, por exemplo, que é praticamente todo habitado por robôs e por aí vai. Fora os custos operacionais, porque os custos operacionais para se operar mini contratos, contratos futuros, são bem mais em conta do que os custos operacionais para estar operando ações via day trade ou por aí vai. Então, o dólar tem algumas particularidades, tá? Então, a gente vai ter particularidades dele com relação a cotações de PETAX, a variações, a ajuste, rolagem de vencimento e por aí vai. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma série de estratégias que a gente vai abordar essas estratégias no fim de semana. No padrão, no lote mínimo, que é o que muitos de vocês vão começar a estar operando, cada ponto que vocês fizerem no dólar vale R$ 10. Então, deixa eu pegar pelo zoom aqui. Então, assim, vocês vão, primeiro de tudo, né, vocês vão perceber que os valores ali são negociados multiplicados por 1.000. Né? Então, você vê lá na televisão, o dólar fechou a 5,75, por exemplo. Para a gente que está negociando, o que a gente vai ver é esse número aqui, por exemplo, 5,75, mais uma casa decimal aqui, então 5,715, por exemplo, igual está agora, 14,5. Então,
para a gente que vai estar negociando o contrato de dólar futuro, a gente vai ter ainda duas casas decimais, uma casa decimal a mais do que a gente normalmente vê nas cotações de moeda, e ainda o meio e meio ponto. Então é importante que vocês memorizem isso e tenham isso em mente, porque isso vai ser uma constante para vocês quando a gente estiver mostrando operações já realizadas anteriormente, e por aí vai. Então isso é importante vocês terem, oh, caramba, é importante que vocês tenham isso bem definido aí e fique bem claro na cabeça de vocês que a gente tem esse padrão aqui de cotação de preços, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que isso acontece? Se o mercado subir 2 ticks, que a gente chama, cada tick vai ser meio ponto. Se o mercado subir 2 ticks para cima e vier para os 57, 52 e meio, que é o próximo ponto, né? A gente vai ter um ponto intermediário aqui que é o 5752, que seria o primeiro tick, e o segundo tick 57, 52 e meio, que é o que a gente falaria que você estaria ganhando 2 pontos. Então, no mini, para cada ponto que oscilar para cima, a gente está falando de R$10. Para cada tick que oscilar para baixo, obviamente, então vai ser sempre mais ou menos R$10 ali para cada ponto que a gente estiver negociando. Isso no mini. Se a gente estiver falando do cheio, a gente está falando de R$250 por ponto. Então, como é que a gente vai estar ganhando dinheiro nesse mercado? Comprando barato e vendendo caro, ou vendendo caro e comprando barato. São essas duas formas que existem da gente estar ganhando dinheiro nesse mercado. Não existe outra. E aí, o pessoal iniciante normalmente tem esse tipo de dúvida, né? Tipo assim, como assim vender um negócio que eu não tenho, né? Isso é uma dúvida muito comum. Nesse mercado, a gente pode tanto comprar para esperar o mercado subir para a gente realizar uma venda, quanto a gente pode vender, esperar o mercado cair para a gente efetuar uma compra. A gente pode atuar das duas formas. Então é importante vocês terem isso em mente, que a gente não ganha dinheiro só comprando. A gente pode ganhar dinheiro também na venda. Isso é algo que eu sugiro que vocês tenham bem claro na cabeça de vocês, que é algo que vai estar presente a todo momento quando a gente estiver falando de estratégias, tá? A gente tem essa oportunidade de estar ganhando dinheiro tanto na compra quanto na venda. Como a gente vai zerar antes que o mercado feche, a gente não precisa de ter o ativo para estar se posicionando aí de antemão. Então a gente pode tanto efetuar uma compra quanto efetuar uma venda. São essas duas formas aí que a gente vai estar ganhando dinheiro. Puder diminuir aí. Então seriam essas duas formas iniciais aí que a gente teria para ganhar dinheiro. Vencimento, pessoal. Os contratos futuros, eles têm vencimento, tá? Então, o que é esse tal do vencimento que a gente fala normalmente em cima de que é a rolagem do dólar, né? Oh, caramba. Eu parei de compartilhar minha tela com vocês. Aqui, compartilhar a tela com vocês aqui. O que é esse tal do vencimento, tá? Esses contratos futuros, eles têm data de vencimento específicas. Então, vamos supor, a gente está negociando hoje, por exemplo, o DOL M20. É o código dele. Da mesma forma que você fala assim, vou negociar ações da Petrobras. Você vai ver lá que é Petro, PETR 4. Isso é uma ação no mercado à vista, isso não é o mercado futuro. O mercado futuro ele vai ter a sigla, que no caso aqui é o DOL, ele vai ter uma letra, que é o mês de vencimento dele, e ele vai ter o ano de vencimento dele. Então, nesse caso, a gente está negociando o DOL M20, que é um vencimento de junho. A gente tem todos esses vencimentos aqui. Ó. Aqui seria janeiro, vencimento em janeiro, vencimento em fevereiro, vencimento em março, abril, maio, junho, julho, o N, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, cada mês de vencimento a gente vai ter uma letra correspondente ao vencimento. Então, vai ser DOL F20, DOL G20, DOL H20, DOL J20, DOL K20, DOL... E, obviamente, a diferença aqui vai ser o W, né, que vai estar te indicando que você está negociando o mini. O DOL vai ser o cheio. O W na frente a gente está falando do mini. O que significa esse tal do vencimento? Significa que a gente está negociando um contrato hoje, dia 18 de maio,
que o último dia de negociação dele vai ser no último dia útil desse mês de maio. Então, dia 31 de maio vai ter o dia que a gente chama de dia de rolagem. Então, é o último dia de negociação desse contrato. Já nesse dia, para o dia seguinte, a gente já vai ter negociando um próximo contrato. Então, esse contrato tem vencimento. Como a gente está falando de mercados futuros, a gente está falando o seguinte: existe o dólar à vista, que é o dólar versus real, a paridade versus dólar real pronto, à vista, e a gente tem o dólar versus real no futuro, que é onde a gente está negociando. E, obviamente, vai ter um juros que diferencia o dólar real versus dólar à vista. Então, isso tudo a gente vai ver quando a gente estiver falando, vocês vão entender esses juros aqui. Ele é na realidade, a diferenciação entre o dólar à vista e o dólar futuro que a gente vai ter, ele é dado por um ativo chamado FRP0. Vocês vão, quando a gente estiver falando de estratégias, quando a gente estiver falando sobre essas questões envolvendo dólar, vocês vão aprender sobre esse, principalmente quando a gente for falar de ajuste, a gente vai falar muito, ajuste PETAX, por dito, a gente vai falar muito sobre esse FRP0, que é exatamente esses juros que diferencia o dólar à vista do dólar futuro que a gente está negociando. Como esses juros, ele tem, como esse contrato que a gente está negociando ele tem data específica, ou seja, ele vai vencer no dia 31 de maio, à medida que o contrato vai passando, essa diferença vai diminuindo, esse juros é dado em pontos. Então, no começo do contrato, a gente vai ter uns juros ali de uns 8 pontos entre um e outro, ele vai baixando para 7, 6, 5, por exemplo. Hoje a gente está negociando aqui no dia 18 de maio, a gente está com juros dando spread aí do à vista para o futuro de 4,2 pontos, porque a gente já está no meio do mês. Quando tiver no último mês aqui, a gente praticamente vai estar negociando com juros perto de zero ali, então isso também a gente vai ver mais para frente. Mas o que a gente tem que entender, por que tem essa letra, esse código? Porque indica qual vencimento que é aquele contrato. Você não necessariamente precisa estar negociando esse contrato à vista aqui agora. Você pode estar negociando outros contratos para frente, sem problema nenhum. E mais uma particularidade aí que a gente tem se tratando de dólar é principalmente entender por que as pessoas vêm para esse mercado de dólar futuro. Na maioria das vezes, é lógico que a gente vai ter de tudo aí, a gente vai ter institucionais fazendo hedge de posições em bolsa, a gente vai ter empresas fazendo proteção de contratos de captações de recursos lá fora, a gente vai ter exportadores, importadores e por aí vai, tesourarias de banco, enfim. A gente tem uma série de players que vão ter necessidade de estar atuando nesse mercado de dólar todos os dias. Mas, basicamente, a necessidade de se utilizar os contratos futuros é a proteção. Seja a proteção de uma carteira de ações contra a desvalorização de ativos, seja para proteção de operações realizadas na economia real. Um exemplo, imagine que eu tenho uma granja aqui no Brasil, que eu produzo frango e exporto esses frangos para fora. Imagina que eu fechei um contrato de venda para um frigorífico lá na Ásia, lá na China, por exemplo. Esses caras compraram 10 milhões de dólares de mim em frango e vão me pagar durante 10 meses aí, 1 milhão de dólares por mês em frango. Eu, que sou o dono da granja aqui, o meu negócio não é tradear dólar. Eu não sei nem onde, não sei nem que existe bolsa, por exemplo. Meu negócio não é especular no mercado financeiro. Meu negócio é ter o meu galpão, ter a minha produção de frango, ter meus funcionários, ter os insumos e por aí vai, e tocar o meu negócio aqui. Eu não tenho como saber hoje, dia 18 de maio, no dia que eu fechei o contrato com essa pessoa que vai me pagar, onde vai estar o dólar mês que vem, onde vai estar o dólar daqui a 2 meses, principalmente quando vai estar o dólar daqui a 10 meses, quando vai terminar de pagar essa dívida comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás de uma corretora, eu vou correr atrás de um banco, vou correr atrás de alguém que trabalha nesse mercado para mim. E o que vai fazer? Eu vou virar para a corretora e falar, olha, eu tenho um contrato aqui que o cara me compromete a pagar 1 milhão de dólares durante... Então, o cara vai pagar 1 milhão de dólares durante 10 meses. E aí, o que eu quero? Eu quero me proteger disso, porque se eu sou exportador, ou seja, eu estou mandando produtos para lá,
e vou receber dólares em troca, se o real se desvalorizar, ou seja, se o dólar crescer, se o dólar subir, para mim é bom, porque quando eu receber, como eu vou receber dinheiro em dólar, na hora que eu fizer o câmbio aqui por reais, eu vou acabar trocando esses dólares por mais reais aqui no Brasil, para mim vai ser bom. Mas, mais uma vez, meu negócio não é esse, não é ganhar dinheiro na variação cambial, meu negócio é ganhar dinheiro na negociação que eu faço. Então, o que eu vou fazer? O que essa corretora, o que esse banco vai fazer para mim? Ele vai chegar no mercado de dólar futuro e vai vender dólares no mercado futuro. Por quê? Se o dólar cair muito, ou seja, se o real se valorizar perante o dólar, o que seria ruim para mim, eu vou perder dinheiro na minha negociação lá com os chineses, porque na hora que eu trocar esses dólares por real, eu vou trocar por menos reais, porque o real se valorizou, então para mim é ruim. Tanto é que quando você vê o dólar muito forte, vocês vê os exportadores aí pressionando o governo para o Banco Central fazer swaps reverso, por aí vai, porque eles vão estar perdendo dinheiro na hora de estar fazendo essa paridade. Mas em compensação, como eu estou vendido em dólar, eu vou ganhar dinheiro na minha conta financeira vendida em dólar. Agora, se o dólar subir, o que para o meu negócio seria bom, porque quando eu fizer o câmbio, eu vou estar ganhando mais reais na troca de dólar. Por outro lado, eu vou estar perdendo na ponta financeira porque eu vou estar vendido. Se eu vendi e o preço subiu, eu estou perdendo a minha ponta financeira. Mas o que eu estou fazendo aqui é me rediando, ou seja, eu estou me protegendo da variação cambial. Quando você olha para o importador, a lógica é diferente. O importador, ele, vamos supor, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, eu comprei uma máquina lá nos Estados Unidos e vou pagar ela de forma parcelada. Pô, eu comprei essa máquina com o dólar lá é 4,20, está saindo a 5,70, como está saindo agora, eu estou tomando ferro se eu não me proteger. Então, no caso dele, seria o contrário. A instituição compraria dólares no mercado futuro, porque se o dólar cair para o importador, seria bom, mas ele vai perder dinheiro na ponta financeira. Se o dólar subir para ele, operacionalmente é ruim, mas ele vai estar ganhando dinheiro na ponta financeira. Então, isso são apenas alguns exemplos de players e de interesses que vão fazer com que todo dia tenham pessoas interessadas em entrar comprando dólar, vendendo dólar, e principalmente precisando de montar posições grandes, porque a gente está falando aí, por exemplo, de uma Vale, de uma Petrobras, de empresas grandes que trabalham nesse ramo de comércio exterior, que precisam de exportar, que precisam de fazer captação do exterior e por aí vai. Então, se vocês pegarem a paridade, a negociação de dólar versus real hoje, salvo engano, é o sexto mercado mais líquido do mundo. Então, o que a gente precisa para a gente tentar ganhar dinheiro nesse mercado? A gente precisa de liquidez, ou seja, a gente precisa de conseguir comprar e vender em qualquer nível de preço, sem estar pegando muito spread. Então, por exemplo, quem já tem um pouco mais de experiência, abre um book de ofertas de Magazine Luiza, por exemplo. Você vai ver que vários de nível de preço não tem ordem de compra e venda, então você não consegue nem comprar e vender em alguns patamares. No dólar, não. Em todos os níveis de preço, praticamente, você tem possibilidade de entrar comprando e entrar vendendo. Então, a gente tem liquidez, ele tem volume, porque todo dia vai ter institucional precisando de comprar ou vender em volumes muito grandes, e a gente precisa de volatilidade, porque se o mercado ficar parado, não sai do lugar, a gente não tem oportunidade nenhuma de tentar fazer dinheiro. Então, essas são algumas particularidades aí dos contratos de dólar futuro que a gente negocia, que vão fazer com que a gente precisa estar atento, e muitas vezes essas particularidades que vão dar o tom ali do que a gente vai estar fazendo no dia a dia. Na aula de quarta-feira, quando eu falar um pouco mais sobre preparação, a gente vai falar um pouco mais do que a gente vai olhar em termos de notícia, o que a gente vai pesquisar ali em termos de paridades lá fora, outras bolsas, outras paridades de dólar versus outras moedas, vai falar um pouco sobre commodities, mas o que a gente precisa entender aqui é um pouco da estrutura do ativo que a gente está trabalhando. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é negociar esse ativo específico. Mais para frente, nessas aulas aí de introdução, a gente ainda vai falar sobre a plataforma, como que a gente vai enviar ordem de compra, como a gente vai enviar ordem de venda, mas o primeiro momento aqui é entender que tipo de ativo é esse, desse dólar futuro que a gente está negociando. Avançando um pouquinho mais, pessoal, o importante aqui é vocês, toda hora eu paro de compartilhar. O que a gente precisa de começar a entender são mais algumas questões aqui, por exemplo, com relação à corretora, tá? Por quê? A gente só vai conseguir negociar
esses contratos de dólar futuro, ou negociações, ou negociar índices, através de uma corretora. Eu não posso simplesmente bater lá na porta do banco e falar que eu quero tradar dólar e por aí vai. Eu preciso de ter uma corretora que vai ser o veículo de acesso das pessoas físicas ao mercado financeiro. Então é importante que a gente tenha uma conta corretora. A gente da WM, a gente já teve contrato com algumas corretoras, hoje a gente é independente, 100% independente, não temos vínculo com nenhuma corretora. Mas aí eu posso falar sobre as corretoras que eu já trabalhei. Tá? Primeiro de tudo, abrir conta em corretora é uma coisa bem simples hoje em dia. Tá? Basta você entrar no site da corretora, eles vão pedir lá seus dados normais, ali, CPF, endereço, comprovante de endereço, nome, filiação e por aí vai. Normalmente, essa abertura de conta é feita totalmente online, dificilmente você vai precisar de enviar documentos adicionais. Algumas corretoras têm alguns mecanismos ali de seleção de clientes aleatórios para pedir esses documentos, mas é muito incomum que isso aconteça. Mas ainda assim, o máximo que eles vão te pedir ali é uma cópia de uma identidade, de um CPF ou de um comprovante de endereço. Mas é importante que todos vocês que estão passando pelos cursos tenham conta em corretora, pelo menos para estar atuando no simulador, porque, óbvio, vocês vão aprender estratégias aí ao longo da semana. É importante vocês testarem essas estratégias, tentarem executar essas estratégias, ainda que de forma simulada. Mas a seleção da corretora é algo que normalmente gera muitas dúvidas, tá, pessoal? Por quê? Hoje em dia tem corretoras que oferecem corretagem grátis, outras oferecem plataforma grátis. Então é sempre uma questão muito delicada, e principalmente para a gente que é independente, eu me sinto muito tranquilo em dar a minha opinião pessoal com relação às operadoras e às corretoras que eu já trabalhei. Tá? Já trabalhei com a XP, já trabalhei com a Clear, já trabalhei com a Terra, já trabalhei com a Capital e hoje eu opero pela Genial. Tenho conta na Terra também, tenho conta na XP, mas para outros fins. E opero hoje basicamente na Genial. Sugiro a vocês que se atenham a Terra, Capital ou Genial. São as três que, se eu tivesse que voltar a atuar em alguma delas, as únicas três que eu olharia. Não gosto da Clear por causa do atendimento. E olha que tenho conhecidos lá dentro, conheço o Fernando Góes, conheço o Neto, então conheço o trabalho pessoal lá dentro. Então, assim, como analistas, são excelentes analistas, são excelentes profissionais. Mas o atendimento da Clear, eu particularmente não gosto. Por mais que a corretagem lá seja zero. Por quê? Já tive vários incidentes de problema de conexão com a plataforma e aí você não consegue conversar com ninguém. Então, assim, o Bruno, que está aqui do meu lado, há 2 semanas atrás a gente teve um problema que não foi nem um problema na corretora, foi um problema da plataforma, do Trid, de forma generalizada. E, cara, o meu atendimento na Genial demorou o quê? Foi muito rápido, assim, né? Do ponto da hora que eu liguei até alguém me atender e o cara me dar uma posição ali em relação a onde estava a minha posição e zerar a minha posição onde eu pedi. Então, assim, a gente normalmente só começa a entender que o serviço vale muito mais do que o preço da corretagem quando os problemas acontecem. E vai por mim, os problemas vão acontecer. Infelizmente, é tudo online, tudo depende da sua conexão com a internet, da sua conexão com a corretora, da sua conexão com a plataforma. E muitas vezes, nesse meio do caminho aí, existem problemas. E é muito importante que quando vocês tenham problemas, vocês consigam resolver esses problemas de forma rápida. E nessas outras corretoras, o que eu vi foi que não tem nada disso. Já tive necessidade de resolver esse tipo de problema com a Terra, fui muito bem atendido. Peraí, você olhou? Desculpa aí, pessoal, só resolvendo o problema que o Bruno está indo embora aqui. Mas é muito importante que vocês escolham a corretora
não pensando exclusivamente nos valores, porque centavos ali é o menor dos problemas que vocês vão ter se vocês tiverem algum tipo de problema de parar de enviar ordem, cortar o sinal com o corretor, etc. Prejuízo, uma vez que acontecer, pode ser muito maior do que várias corretagens pequenas ali. Por que que eu hoje uso a Genial? Por causa da margem de garantia que eles dizem que é baixa, mas isso acaba sendo irrelevante, eu não uso nem perto do limite da minha alavancagem. A corretagem, salvo engano, eu pago ali algo em torno de 8 centavos por ali, mas muito mais pelo serviço. Então, assim, preciso de falar lá, rapidinho eu resolvo. Então, acho que vocês deveriam, quando decidir na escolha sobre alguma corretora, optar por uh, serviço e não só pelo preço, tá? Corretagem é o que você vai pagar por ordem enviada, então, e vai variar pela quantidade de contratos que vocês usam, a não ser que a corretora de vocês usem corretagem gratuita, vocês vão pagar por cada contrato utilizado. Margem de garantia é quantos reais a corretora exige que vocês tenham para operar a quantidade de contratos que vocês operam. Então, isso é também negociado de corretora para corretora. Vão ter corretoras que vão exigir, sei lá, R$ 500 por contrato, vão ter corretores que vão exigir R$ 200 por contrato, vão ter corretores que vão exigir R$ 25 por contrato. Isso varia de corretora para corretora e varia também de acordo com a volatilidade que o mercado se encontra. Então, é muito comum, quando, por exemplo, quando estourou o problema do coronavírus, é muito comum que as corretoras elevem o valor de margem exigida justamente pelo aumento da volatilidade, elas querem se proteger de ter algum tipo de problema ali, ou do cliente não conseguir zerar alguma posição e por aí vai. Então, para se precaver, elas acabam exigindo uma margem de garantia maior. Atenção aos serviços, e aí eu sugiro até assim, cara, abrir a conta na corretora é gratuito. Então, eu sugiro assim, abre conta de umas 2, 3, em um determinado dia, do nada, liga lá e fala que você está e vê cronômetro quanto tempo vocês vão demorar até conseguir falar com alguém, simulando que vocês estão com algum problema. Então, assim, não precisa de ter o problema. Acho que se vocês tentarem tomar essa decisão quando vocês tiverem um problema, isso pode acabar tarde demais. Então, na hora de decidir, eu sugiro que vocês peguem o telefone literalmente e ligam para a corretora para ver em quanto tempo vocês conseguem conversar com o broker, que possa olhar se você está zerado ou não na posição. Inventa, fala, cara, eu estava com uma posição aqui vendido e caiu a internet aqui, dá uma olhada para mim se eu estou com alguma posição. O cara fala assim, não, você não está com posição nenhuma. Então, beleza, então, desculpa, tchau. Mas cronometra esse tempo aí até vocês conseguirem falar com alguém. Acho que são um exercício muito importante na hora de decidir a respeito de uma corretora. E outros investimentos. Por que essa parte de outros investimentos está aqui, pessoal? Porque eu não sugiro que vocês operem no day trade na mesma corretora que vocês têm outros investimentos. Então, por exemplo, eu tenho fundo de investimento em renda fixa na XP e opero por outras corretoras no day trade. Por que eu não coloco as duas no mesmo lugar? Porque não é porque você colocou só, sei lá, R$ 1.000 na corretora que você opera day trade, que necessariamente você vai estar limitado àquelas perdas ali de R$ 1.000. Imagina que o mercado entra em leilão por algum motivo, acontece alguma zigue-zague e você não consegue sair, você pode acabar saindo devendo para a corretora. Então, se você tem outros investimentos naquela mesma corretora, o que essa corretora vai fazer? Ela vai sair zerando todos os outros investimentos que você tem até compensar aquele prejuízo que você acarretou para ela. Eu não estou falando para vocês criarem contas em corretoras diferentes e tentar dar o calote na corretora que vocês estão operando day trade, não é isso. Mas é para justamente você pensar, se você sair devendo de uma corretora, é você ter tempo de pensar de onde que você vai tirar dinheiro para pagar, de que tipo de investimento você vai desfazer, negociar e por aí vai. Então, assim, não fiquem acreditando que eu tenho R$ 1.000 aqui, então eu só posso perder esses R$ 1.000. Não tem nada disso. A gente já viu casos aí de pessoas que saíram devendo aí muita grana para as corretoras. Eu vi o chat piscou aqui, deixa eu só ver aqui. Cadê? Pode comentar sobre a RLP. Vou comentar, tá, Pedro? Mas essa questão é justamente para vocês terem tempo de zerar
o ativo que vocês querem que seja zerado e não a corretora zerar o que ela quer zerar porque ela precisa de sair, por exemplo. Eu posso, vamos supor, eu tenho ações da Petrobras, eu tenho ações da Vale e eu tenho ações do Itaú. As ações da Petrobras e da Vale estão me dando dinheiro para caralho e Itaú está numa situação que não está muito bom para mim, então eu não gostaria de estar zerando essa posição especificamente. Então vamos supor que dá alguma zigue-zague na minha corretora e aí na hora de me zerar ela vai e zera o Itaú que eu não queria. Eu não vou poder fazer nada. Agora, se eu tenho ações em outra, e aí eu estou devendo ela, pode ser que eu fale assim, pô, em vez de zerar o Itaú, eu vou zerar algumas ações da Vale que eu tenho aqui e pago a outra. Então, nesse sentido, eu resolvo com mais tranquilidade, sem a corretora decidir que tipo de ação que eu vou zerar. O Pedro está pedindo aqui para eu comentar sobre RLP. Cara, RLP é um assunto um pouco controverso, que para mim o que as corretoras estão querendo monitorar são traders que perdem de forma consistente e muitas vezes calibrar robôs para entrar na ponta contrária desses traders que perdem de forma consistente. A gente já via isso acontecendo muito antes da questão da RLP ser regulamentada ou regularizada aqui no Brasil. A gente já viu isso acontecendo, a gente já viu isso acontecendo, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque essas aulas são gravadas e as coisas que a gente via eram um pouco polêmicas, mas a gente já via essa atuação das corretoras, por exemplo. Muitas vezes o que acontecia? Existia algum cliente que queria fazer algum rompimento, então se o cara vê que tem pouca liquidez em determinado preço, e aí a pessoa tentava consumir aquele número X de lotes ali para fazer um rompimento, e a corretora vinha e fazia um direto daquele cliente ali para não permitir o rompimento, e aquele rompimento acabava não sendo feito. Então isso já acontecia antes. O que eles fizeram foi só regulamentar uma coisa que já acontecia. Eu particularmente não gosto, mas não vejo problema. O problema da RLP normalmente é que a corretora ela vai te dar a liquidez para você entrar ou sair. Então ela vai, na realidade, ser a contraparte do seu negócio ali dentro da própria mesa deles. Para a gente que opera pequeno, não muda tanto, mas para quem é grande, é um problema. Então, se o cara quer fazer um rompimento, porque ele quer ver, às vezes, acionar alguns stops. Ele quer empurrar o mercado para cima e empurrar o mercado para baixo. Muitas vezes, ele não está simplesmente comprando por comprar. Ele quer desencadear um movimento de preço, muitas vezes. E aí, nesse caso, a RLP atrapalharia. Para clientes, pessoas físicas, eu não vejo muito problema, já que a gente não tem um condão de movimentar preço, assim, a ponto de acionar stops, nem nada disso. Então, assim, não vejo problema. Eu não uso, mas não vejo problema para quem usa. Agora, tratando de corretora, eu acho que o que a gente tem para conversar é isso. Selecione a corretora mediante alguns pontos. Assim. Procurem conhecer o assessor de investimento de vocês, se possível. Claro, muitas vezes não pessoalmente, porque tem gente que é de Belo Horizonte e a corretora está lá em São Paulo, alguém está lá na Bahia e a corretora está lá em São Paulo, enfim. Você não precisa de conhecer fisicamente, mas conversa com o assessor, tenta ter o número pessoal do assessor, negociem, porque eles têm margem de negociação com relação a contratos, negociem em plataforma, mas principalmente se atentem ao serviço. Agora, se eu puder ensinar alguma coisa para vocês em relação a corretoras e por aí vai, não mantenham os investimentos de vocês junto com a conta de day trade que vocês operam. Não custa nada fazer isso. Acho que, cara, abrir uma conta na corretora demora 10 minutos. Então, não custa nada vocês terem uma corretora para fazer investimentos e ter uma corretora para operar day trade. Vai evitar uma dor de cabeça enorme para vocês eventualmente. Tomara que não venha acontecer, mas se acontecer, diminui bastante algum tipo de dor de cabeça. Eu uso a XP para meus investimentos pessoais porque, para mim, é onde tem a maior oferta de produtos não day trade. Então, fundos de investimento, CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos, enfim. A XP hoje, para mim, ela funciona muito nesse sentido de colocar os investimentos meus para longo prazo, não para atuação de day trade especificamente, até porque eu particularmente não gosto, tá? Eu já fui cliente XP day trade,
e não tive muitas boas experiências lá. Reforçando a questão das corretoras, eu particularmente gosto muito do serviço da Terra, gosto muito do serviço da Capital. Estou há uns 2 meses na Genial e até o momento não tem nada para reclamar. E nesse meio tempo tive um problema de plataforma que foi resolvido com muita agilidade, inclusive durante o período de quarentena. Então eu tenho certeza que no dia que eu liguei para o broker que me atende na Genial, o cara provavelmente estava em casa e teve um atendimento muito rápido até. Então, primeiro ponto, abrir uma conta na corretora, enviar recursos para a corretora, e aí sim, vir para a plataforma. Então, selecionar a plataforma é outra coisa que vai ser a cargo de vocês. Nós, aqui na WM, sugerimos a utilização do Trade Pro ou do Profit Chart Pro. As outras plataformas que eu já vi quebram galho. Talvez ali a Flash, no máximo. Acho que MetaTrader, usar home broker de corretora, isso aí descarta, então, pessoal. Hoje em dia, muitas corretoras oferecem as duas plataformas ali por valores muito baixos. Tem algumas corretoras que oferecem o profit de graça mediante número tal de operações. Eu, por exemplo, na Genial não pago nada pelo trade, mas aí você precisa de fazer pelo menos uma operação em conta real por mês. Então, no final das contas, você pode até receber por fazer essa operação, mas acho que para o começo de vocês, tanto o trade quanto o profit ajudam bastante. Todas as duas têm simulador, todas as duas têm replay de mercado. Então, para quem está começando, são as plataformas mais completas aí que a gente tem nesse mercado. Sugiro qualquer uma das duas. Eu uso o Trade há mais de um ano. Usei Profit minha vida inteira. Ao longo da minha vida toda usei o Profit. No ano passado, o Profit teve uma sequência ali de alguns meses dando problema. Meses é muito, mas teve algumas semanas em sequência ali dando problema. Aquilo ali me assustou muito, até porque a gente aqui opera dinheiro da mesa, então é uma situação completamente desconfortável ali quando você está trabalhando com recursos de terceiros e está enrolado ali por causa de sinal da plataforma e por aí vai. Então foi nessa época que eu migrei para a Trid e particularmente nunca tive problema nenhum com a Trid e eu acho que o Trid não deve nada ao Profit. Eu acho que aí vai de uma questão de avaliação de custo-benefício. Até acho assim que em termos de layout, o Profit interface com o Profit até mais bonito, vamos dizer assim, mas em termos de ferramentas e utilização, eu acho que o Trid não tem nada de não ficar atrás do Profit em quesito nenhum. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem de algumas telas minhas do Trid, então estou mostrando 2 telas minhas do Trid aqui. É isso aqui que quem está começando vai ter que começar a se ambientar. Aqui um gráfico, a gente vai falar sobre gráficos na quarta-feira. Superdom, onde a gente vai comprar e vender, a gente vai falar sobre montagem de tela, volume at price, times and trades, book de ofertas, tudo isso a gente vai começar, não precisa se preocupar ainda hoje com janelas operacionais e nada, a gente vai conversar sobre cada uma das janelas nessas aulas introdutórias aí, o que a gente lê, o que a gente olha, e principalmente nas aulas de introdução ao fluxo a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E aqui eu pedi para o Pedro Diniz, que está aqui com a gente, isso aqui é a interface do Profit. Então aqui vocês podem ver que está uma tela em cima da outra, aqui está uma tela de lado, uma tela da outra, mas basicamente as informações são as mesmas. O que você vê é que a interface do Profit de fato é mais bonitinha do que a do Trid. O Trid tem um design mais toscão, assim vamos dizer, mas em termos de ferramentas, todas as ferramentas que a gente vai ensinar e vai mostrar no Trid, vocês têm essas mesmas ferramentas aí no Profit Chart, então não tem problema nenhum ter uma contra a outra. Todas as ferramentas vão precisar para estar atuando, tem em uma quanto na outra. Então, pessoal, para a casa de vocês, com relação a essa primeira aula de introdução, decidir qual corretora vocês vão utilizar. Se já tem alguma corretora, ótimo. Se operam na mesma corretora que tem seus investimentos, tirem imediatamente, porque
A gente já viu muita história triste aí em função disso. Vocês precisam de quem não tem conta em corretora, abra imediatamente, ainda que não for enviar recursos no momento, não tem problema. Mas a gente sugere que envie uma mixaria, sei lá, R$ 500, R$ 300, o que seja, só para começar a se ambientar, começar a compreender a plataforma, começar a mexer. E escolha uma plataforma operacional para vocês já terem em conta. Junto à plataforma, já comecem a desenvolver ali habilidades com a plataforma, porque nas próximas aulas a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente vai montar a tela, a gente vai ensinar ali o que cada uma dessas ferramentas dá para a gente de informação, como a gente vai interpretar essas informações. Então, ao longo dessa semana, quando a gente for falando de fluxo e for avançando disso, vocês vão entender exatamente ali o que é cada uma daquelas janelinhas, essa quantidade de números, que pode parecer algo de outro mundo, mas fiquem tranquilos, que até quinta-feira vai estar todo mundo a par aí do que a gente está conversando com relação a fluxo. Então, abram conta na corretora, isso vai ser essencial para que vocês comecem aí na semana que vem a atuarem com a gente lá na comunidade. Com relação ao TRID, ele tem um diferencial com relação ao Profit, porque no replay de mercado, o TRID mostra, inclusive, como foi o replay do leilão de abertura. E dentro, uma das aulas que vocês vão ter sobre estratégias no sábado, vai ser as estratégias do Bruno, que falam sobre o leilão de abertura. Então, qual que é a grande vantagem de ter um replay que te mostra o leilão de abertura? Porque se vocês não tiverem uma plataforma que te mostra o replay de leilão de abertura, vocês não conseguem testar essa estratégia em outros dias que não aqueles dias ali que você está atuando de verdade. Então, você não consegue simular um replay de outros dias mostrando o leilão de abertura, porque o Profit só mostra a partir do momento que o mercado abriu. É claro que isso é muito pouco para você decidir entre TRID e Profit, mas esse é um detalhe que vocês vão sentir na pele aí no momento de optar por um e outro. Eu, particularmente, não pago TRID lá na Genial. Se eu fizer uma operação em conta real por mês, o TRID sai de graça. Salvo engano, o Profit é R$ 30, então não é nada que inviabiliza para quem quer utilizar o Profit. E aí eu não sei, acho que vai de cada um. Eu posso falar por experiência própria que já utilizei tanto um quanto o outro. E para mim o TRID não fica nada atrás do Profit ali em termos de ferramentas, mas também é a escolha de vocês. O que a gente precisa é que vocês tenham conta em corretora e tenham uma plataforma operacional para que vocês já começam a ter um pouco de destreza em cima das operações ali. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa, o pessoal que está online aí? Querem sugerir algum outro assunto aí? O Pedro já falou sobre a RLP. Eu entendo que para muita gente a gente ainda está falando sobre coisas muito básicas, mas a ideia é justamente essa nesse curso introdutório, a gente pegar ali do 0 a 0, vir ali do beabá, para a gente ir avançando aos poucos e aí sim montar a tela, identificar as ferramentas, compreender o fluxo para chegar todo mundo na sexta-feira, no sábado e no domingo, compreendendo o fluxo de ordens, compreendendo tudo a respeito do fluxo para que as estratégias fiquem bem entendidas e possam ser bem executadas aí a partir da semana que vem. Bom, o pessoal não enviou dúvida aí, eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todo mundo que pôde estar aí online. Para quem não viu, eu vou... Pô, Daniel, muito boa aula, gostei bastante, já entendo tanto. Pô, maravilha, cara. Para quem já opera, eu entendo que possa ser um pouco introdutório, mas é justamente esse intuito mesmo de ser o mais básico possível para a gente chegar no mais avançado ali, com todo mundo falando a mesma língua. Então, para o pessoal mais obrigado aí pelos comentários. Para quem não viu, eu vou converter essa aula para o YouTube e vou mandar o link lá no grupo para vocês. Quem viu e queira ver de novo, fica à vontade para ver quantas vezes quiser. Todas as aulas vão ficar disponíveis para vocês no YouTube por até 2 semanas após o encerramento do curso. E, obviamente, encerrado o curso, a gente vai enviar para vocês também. Vocês vão ter acesso a um mês de comunidade conosco. Tô vendo que o Diogão entrou aí agora, Diogão, mas, pô, cara, entrou aí só pra gente dar tchau.
Mas daqui a pouquinho o link já está disponível para vocês lá com a reprise. Quem não viu a aula em tempo ao vivo, fique à vontade para enviar as dúvidas lá no grupo, que a nossa equipe vai tirando as dúvidas à medida que elas forem surgindo. E hoje à noite, não se esqueçam, 7 horas, aula com o Pedrinho. Vocês vão receber outro link e a dinâmica vai sendo essa. Aula, envia para o YouTube, envia o link, reprise, por aí vai. E amanhã, 2 horas, eu estou de volta. Amanhã a gente vai ter uma overdose, vai ter aula comigo 2, 7 horas da noite. Mas obrigado aí pela presença de todo mundo. Já já o link está lá disponível para vocês lá no grupo. Abraço e até a próxima, pessoal.